Sejam bem-vindos e vamos a mais um estudo. O que significa uma só carne? Uma só carne significa tanto a relação sexual no matrimônio quanto fora dele. Vamos às provas. Gênesis capítulo 2, verso 24. Portanto, deixará o varão seu pai e sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma só carne. Aqui mostra uma situação no casamento e também a relação sexual entre não casados. Pode ser entre namorados, amantes, ficantes e prostituta. Vamos ler 1 Coríntios 6, verso 16, na tradução NVI, que fica ainda mais claro. Veja aí. Vocês não sabem que aquele que se une a uma prostituta é um corpo com ela? Pois como está escrito, os dois serão uma só carne. Veja que diz, como está escrito, citando a passagem que eu acabei de ler. Gênesis 2, verso 24. Mas lá é no casamento, e aqui é fora. Mas de qualquer forma, houve a relação consumada. Então ficou claro que relação sexual, ambos se tornam uma só carne. Paulo disse que o pecado sexual é o pior que existe porque as pessoas fazem um só corpo. Por isso, é o único pecado contra o corpo. A exploração do corpo e a intimidade sexual está limitado ao casamento. E é sobre isso que vamos estudar agora. E aí embaixo tem um botão de gostei. Clique nele para ajudar na divulgação do vídeo. E se não for inscrito, se inscreva. O casamento é a primeira e a mais importante instituição humana na Terra. Antes do casamento, são duas pessoas. Agora passa a ser uma só carne. Uma só carne também significa que passarão a ter todas as responsabilidades conjugais, consentimento mútuo em tudo o que forem fazer, tomar decisões juntos. Na matemática do casamento, 1 mais 1 é 1. É como o purê de batata, que é a fusão, é a mistura do leite com a batata. Depois de misturado, não dá mais para separar o leite da batata. Se tornaram um só elemento, um só produto. Da mesma forma, o casamento é a fusão, é a união homem mais mulher que se transformam numa só carne. Não dá mais para separar as duas partes. Uma só carne que só pode ser separado pela morte de um dos cônjuges. Uma só carne também significa que o casal deverá estar ligados aos cuidados um pelo outro, tanto do lado emocional, espiritual, financeiro, decisões do cotidiano. Seus corpos não pertencerão mais a si próprio, mas ao outro. 1 Coríntios 7, verso 4. Vamos ler na tradução NVI, que ficou mais bem esclarecido. A mulher não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim o marido. Da mesma forma, o marido não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim a mulher. Veja, direitos iguais. Aqui não diz que o marido manda no corpo da mulher e a mulher não manda no corpo do marido. Um pertence ao outro de forma igual. Não se recusem um ao outro. Recusar aqui é recusar a relação sexual em estado normal, exceto por mútuo consentimento, viu? Consentimento mútuo por algum motivo, e durante certo tempo para se dedicarem à oração. Depois unam-se de novo para que Satanás não ostente por não terem domínio próprio. Está aqui. Só deve negar a relação por algum motivo. Como ele disse aqui,
Em tempo de consagração, de jejum, vamos supor, não pode ter relação, mas isso deve ter consentimento mútuo. Aqui diz, não se recusem um ao outro. O marido não pode recusar e a mulher também não. Mas isso em estado normal. Se tem algum problema, deve-se comunicar para o cônjuge para resolver esse problema. O casal tem que ter diálogo aberto. Uma só carne também se refere à relação sexual, tanto de pessoas casadas como entre pessoas não casadas, sendo algo reprovado por Deus. A relação sexual com outra pessoa que não seja seu cônjuge faz da pessoa uma só carne com ela, profana o seu corpo que é o templo do Espírito Santo, e separando a pessoa de Deus e ficando sujeita ao juízo divino, caso não se arrependa e deixe. Paulo diz que o pecado sexual é o pior pecado que existe. Ele diz que todo pecado que o homem comete é fora do corpo. Mas o pecado sexual profana o corpo, que é o templo do Espírito Santo. Por isso é o pior pecado que existe e digno de condenação. Qualquer pecado de imoralidade sexual é digno de condenação eterna, seja ato consumado ou não. 1 Coríntios 6, verso 18, Paulo disse, veja aí, na tradução NVI também que ficou melhor. Leia o capítulo 7 de 1 Coríntios, quem não conhece, né, que fala tudo sobre isso. Fujam da imoralidade sexual. Imoralidade sexual aqui é pecado sexual de qualquer natureza, seja ato consumado ou não. Todos os outros pecados que alguém comete, fora do corpo, os comete. Mas quem peca sexualmente, peca contra seu próprio corpo. Aqui é o ato consumado. O ato consumado peca contra o próprio corpo. Imoralidade sexual é qualquer pecado relacionado a sexo fora do casamento, seja um ato consumado ou não. O ato consumado é o pior pecado que existe, porque peca contra o corpo, conforme Paulo falou. E também pode ser o ato não consumado, como cobiça mental, pornografia, e o ato consumado pode ser entre namorados, amantes, ficantes, amizade colorida, prostitutas, conforme eu li no versículo 16, né, que Paulo citou o exemplo, que aquele que tem relação com a prostituta faz-se um só corpo com ela. É o ato consumado. O pecado sexual também podemos dizer que é o pior pecado, porque é o mais difícil de ser largado, mesmo que não seja um ato cometido, mesmo que seja cobiça, porque o sexo faz parte da pessoa. Desejo sexual faz parte da pessoa, porque Deus fez a pessoa assim. Ter desejo sexual não é problema. Problema é quando não tem. Se não tem, tem algo errado com a pessoa. Isso se aplica a solteiro e a casado. E o solteiro como é que fica? Por isso que é o pior pecado que existe. A Bíblia diz quando o problema é espiritual com o diabo, a Bíblia manda enfrentar porque o diabo é uma luta espiritual. E já a carne, a Bíblia manda fugir. Paulo disse para Timóteo, fuja dos desejos da mocidade. Fujam da imoralidade sexual. Fugir, Paulo manda repetidas vezes fugir. Fugir porque é coisa da natureza humana. E se der lado, cai. Namoro sem propósito. Se não tiver cuidado com o computador, com o celular, cai na pornografia. Se não tiver cuidado na rua, cai com o olho, com a mente. Por isso é o pior pecado que existe, porque está diante da pessoa todos os dias, de uma forma ou de outra, mesmo que seja no computador. E Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 7, se o solteiro não pode se conter, é melhor casar. Melhor casar do que abrasar-se. Abrasar é queimar. Melhor casar
do que andar queimando, morrendo de desejo e correndo o risco de acabar caindo, porque faz parte da natureza. Paulo disse no versículo que eu li, no versículo 5 do capítulo 7, para o cônjuge não recusar um ao outro, ou seja, não recusar ter relação sexual com o outro, para que o outro não fique exposto às tentações. E isso foi conselho para cristão. Esse livro foi escrito para cristão, não é para ímpio, para fornicário, para adúltero, não. Foi para cristão. Vigiar, suprir a necessidade sexual do cônjuge, para que não fique exposto às tentações e caia. E isso é uma guerra contra a carne. Então Paulo disse, se o solteiro não pode se conter, casem. Melhor casar do que andar queimando de desejo. É isso aí então, se gostou, dá um joinha, que não custa nada, para ajudar, né? Quanto mais like, mais o Google divulga. E se não é inscrito, se inscreva e até o próximo.